Olá você, seja muito bem-vindo, esse é o nosso Dialogando. O vídeo de hoje nós vamos defender a seguinte ideia. O Brasil saiu de uma fase de um bipartidarismo comandado por PT e PSDB para entrar numa fase de um multipartidarismo. Vamos tratar sobre isso neste vídeo. Aliás, eu faço o convite, caso não tenha assistido os nossos outros vídeos falando sobre eleições, como por exemplo, que faz um vice-prefeito, um prefeito, um secretário municipal ou um assessor de vereador, eu deixo o convite para você acompanhar esses nossos conteúdos e compartilhar ele também com os amigos. Está aqui o link na descrição para você acompanhar o especial Eleições. Se inscreva no nosso canal Dialogando e vamos juntos a partir de agora tratar esse assunto. Bom, o Brasil de 1994 a 2018 viu uma polarização política entre dois polos. De um lado, PT, do outro lado, PSDB. Pelo PT, partidos como PDT, PSB e PCdoB, entre outras legendas, faziam o apoio do partido. Ora o PT esteve na oposição, ora o PT esteve governando o país. Do outro lado, tivemos o PSDB e os seus aliados históricos, como o DEM e o próprio PMDB, entre outros partidos. Vale ressaltar que esses dois partidos, digamos assim, eles comandavam a oposição ou o governo das principais cidades brasileiras. E as outras legendas, digamos assim, vinham a reboque desses dois partidos. Contudo, a Lava Jato implodiu o sistema tradicional político brasileiro. E os efeitos da Operação Lava Jato começou a se sentir a partir das eleições de 2016. Efeitos que, a princípio, foram atingidos as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores e depois outras lideranças de outros partidos. Com isso, a velha política brasileira, podemos dizer assim, foi sucumbida nas eleições de 2016 e especialmente em 2018. A partir dos dados das eleições nos últimos anos no nosso país, nós podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro eu vou colocar na tela para vocês as informações mostrando, a partir das 96 cidades com mais de 200 mil habitantes, o PT teve o pior desempenho nas eleições de 2016. Como vocês acompanham, o Partido dos Trabalhadores teve apenas uma prefeitura conquistada entre esses municípios com 200 mil habitantes. E aqui vale dizer por que esses municípios com 200 mil habitantes é importante para a gente analisar. Porque normalmente são as cidades que concentram, né, o centro político, as cidades com maior desenvolvimento econômico. Já as cidades menores, muitas vezes, elas têm lógicas particulares que não estão relacionados a esses panoramas mais nacionais. Então, o que nós vemos aí é, nessa eleição, um tímido crescimento do Partido dos Trabalhadores. Vale ressaltar que se na eleição de 2016 foi uma devassa do PT e agora ele está crescendo timidamente nessas eleições, é importante dizer que dentro do campo da esquerda nós temos alguns aliados históricos do Partido dos Trabalhadores, como o caso do PDT e do PSB, começam a se desvencilhar dessa hegemonia petista e lançar, inclusive, candidaturas. O caso mais simbólico, a gente pode dizer, era a disputa que ocorre no segundo turno entre Marília Reis, do PT, e João Campos, do PSB. João Campos, que é apoiado também pelo PDT. Lá, PT e PSB são aliados históricos. Contudo, devido a um rompimento com as principais lideranças, acabaram ocorrendo esse rompimento, fazendo com que, no segundo turno, o próprio candidato do PSB, se aproveitando de um sentimento antipetista, coloca, inclusive, um tom muito crítico ao PT, ao presidente Lula. Algumas campanhas vêm sendo feitas como PT Nunca Mais. Ou seja, aliados históricos se transformaram, pelo menos nesta eleição, em inimigos, demonstrando aqui no caso de Recife uma característica que pode ser vista talvez em 2022.
Uma outra situação parecida aconteceu no Rio de Janeiro. Por lá, Benedita da Silva, do PT, e Marta Rocha, do PDT, não conseguiram levar uma candidatura à esquerda ao segundo turno, fazendo com que o candidato Crivella, do Republicanos, chegasse ao segundo turno. Ou seja, essa fragmentação política da esquerda acabou fazendo com que lá em Recife uma força desse campo não chegasse ao segundo turno. O que demonstra nesse sentido? Temos, se antes alguns partidos faziam um apoio praticamente automático ao Partido dos Trabalhadores, agora o que se vê são outras lideranças surgindo fora do Partido dos Trabalhadores, e essa hegemonia, digamos assim, do campo da esquerda, ela começa a sofrer certas fissuras que podem ser acentuadas ou não em 2022. Vale ainda ressaltar o caso do Guilherme Boulos, do PSOL, o candidato que, pelo menos no primeiro turno, não contou com o apoio do Partido dos Trabalhadores e mesmo assim chegou ao segundo turno. Vale lembrar que mesmo com o sentimento antipetista que existe na cidade de São Paulo, o partido chegou, num período histórico, a governar a cidade por 3 oportunidades. Ou seja, o PT é uma liderança histórica importante na cidade de São Paulo, chegando pelo menos na segunda posição em todas as eleições, exceto nesta que a força do PSOL se demonstrou ser mais ativa e oponente frente ao candidato do petista. Se no campo da esquerda é acompanhado uma certa fragmentação, no campo da direita e centro-direita também é visto. Como vocês percebem nas imagens que nós estamos mostrando para você na tela, o PSDB vinha tendo um crescimento que chegou ao seu ápice em 2016. Nessas eleições, o partido deve registrar uma queda de pelo menos 30%. Ou seja, essa retração do PSDB também está relacionado com a questão da Lava Jato, e ela já foi sentida com o desempenho pífio que o candidato Geraldo Alckmin teve nas eleições de 2018. Como não existe vácuo na política, outros partidos da direita e centro-direita vêm começando a ocupar esse espaço. É notório o crescimento do DEM, que conquistou prefeituras importantes, como o caso de Salvador, certamente deve vencer a prefeitura do Rio de Janeiro, assim como a prefeitura do Paraná, entre outras cidades importantes que o DEM teve um crescimento. Assim, aliados históricos do PSDB começam também a se atiçar para procurar ocupar um espaço de decisão maior frente ao PSDB. Isso é interessante a gente notar que essa disputa também ocorre no campo da centro-direita. Além disso, para dividir ainda mais esse poder, nós temos uma direita mais bolsonarista, podemos dizer assim. Alguns partidos, como o caso de Republicanos, PRTB, PSL, entre outras legendas, que apoiam, digamos assim, um conjunto de ideias que o presidente Jair Bolsonaro defende. Esses partidos, digamos assim, esse campo político bolsonarista era praticamente inexistente em 2016. Mas, a partir de 2018, com a vitória do Bolsonaro, existia uma expectativa que esse campo político pudesse se institucionalizar, demonstrar sua força nas eleições que aconteceram agora, já que praticamente muitas pessoas se elegeram em 2018 colando a sua imagem com Bolsonaro. Isso acabou não acontecendo neste ano. Alguns candidatos apoiados pelo Bolsonaro e também alguns partidos que têm uma ligação mais próxima com o presidente não tiveram um crescimento acentuado. Mesmo assim, esse campo político deve demonstrar um certo crescimento, mas pequeno, frente à expectativa que se tinha. Ou seja, nós temos aqui o quadro político brasileiro uma grande fragmentação política, resultando com que as eleições de 2022 ela pode também apontar para o acentuamento dessa fragmentação. Fato é que o tabuleiro político brasileiro está passando por um processo de reorganização
após a devassa da Lava Jato? Quais serão os próximos partidos e lideranças políticas que vão dominar o cenário nacional pós-Lava Jato? Ainda é uma indefinição. Isso não quer dizer que PT e PSDB tenham acabado, tenham morrido. Esses partidos ainda possuem muita importância, possuem uma estrutura partidária, lideranças políticas e uma capilaridade pelo território nacional, fazendo com que esses dois partidos, mesmo que estejam em momentos de maior enfraquecimento, eles ainda possam influenciar nas decisões nos próximos anos. O que deixa de lição essa eleição de 2020 é que o tabuleiro político brasileiro está se reorganizando e que a política é um processo constante de mudança. Ou seja, aquilo que pode ser uma tendência hoje, nas próximas eleições, isso pode estar sendo alterado. Isso vai depender justamente da capacidade dos partidos que têm maior poder de dominância dentro do campo político permanecer os seus lugares dentro desse campo. Esse foi o Dialogando dessa semana. Se você gostou desse vídeo, faz assim, compartilhe ele nas suas redes de amigos e nós nos vemos na próxima semana. Assista também nossos outros vídeos falando sobre eleições. Dialogando, juntos, compartilhando conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.